Eu sempre falo aqui que eu tinha o meu primeiro pastor, há quase 40 anos atrás, quando eu era adolescente, sentado em um banco muito simples, numa igreja muito simples, já dizia: meus irmãos, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, e nenhuma oração, nenhum poder. Isso está escrito na Bíblia? Não, isso não está escrito na Bíblia, mas é uma lógica de quem conhece para quem conhece a Bíblia e o poder da oração. Ele conhecia o poder da oração, porque muitas das vezes eu já vi ele orar e Deus curar, já vi ele orar, Deus ressuscitar, já vi ele orar, Jesus batizar com o Espírito Santo. Por quê? Porque estava orando. Nós estamos vivendo numa geração onde que os bons costumes, no sentido espiritual, têm desaparecido, entendeu? E eu vejo isso na oração, quando no culto de oração, que há anos atrás era lotado, hoje é vazio. Se você não ora na igreja, se você não preza a oração, você ora em casa, você tem uma vida blindada de oração. Ó irmão, feliz daquele quem tem um intercessor dentro da sua casa. Feliz daquele que tem um intercessor na sua casa, porque a intercessão, ela muda a história. A intercessão, ela fecha a sepultura. Eu me lembro de quando Moisés intercedeu pelo povo. Deus queria exterminar o povo de Israel, porque eles tinham desobedecido gravemente, e consequentemente eles estavam desobedecendo a Deus. Até que Deus disse: não dá mais, vamos fazer o seguinte, eu tenho promessa, pelo menos um fiel sobrou, e você é esse fiel. Eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou exterminar esse povo aí, porque esse povo é um povo de coração rebelde. Aí Moisés: não, Senhor, intercessor é importante na igreja, é importante na sua casa, é importante na família. Não, Senhor, não. Se o Senhor fizer isso, que vão dizer os nossos inimigos? Que o Senhor tirou o povo de Israel para matar no deserto. Não, Senhor. Olha o que o intercessor tem de comunhão com Deus para poder falar um negócio desse. Isso representa um verdadeiro intercessor. Intercessor, ele muda a história da família, ele muda a história da igreja. Eu tinha uma irmã lá na igreja onde eu nasci, quem leu o meu livro sabe, eu falo de uma irmã Marinha, que já está na glória. A irmã Marinha, aquela irmã intercessora, ela tomava as dores de todo mundo na igreja. O irmão estava numa luta tremenda, e aí Deus, ela já estava tão na fiação com Deus, que ela chegava junto. O que é, meu filho? Eu não me lembro, eu não vejo quantas vezes a irmã Marinha orou por mim. Como eu não tenho mãe, eu nasci sem mãe, eu tenho para mim que foi por causa da oração daquela mulher que Deus levantou uma mãe espiritual e orou muito por mim. Por isso que eu sou pastor. Às vezes eu fico pensando: Deus, eu acho que foi a oração da irmã Marinha, porque uma vez ela viu a mocidade deslacerando, entrando pelo caminho da rebeldia. Ela foi um mês de consagração, junto com as irmãs do ciclo de oração, porque sempre tem que ter alguém que venha liderar. Irmão, sem liderança, entender, é como um cavalo sem cabestro, ele vai para qualquer lugar. Tem que ter liderança em tudo, tem que haver liderança. E ela reuniu as irmãs e orou 30 dias pela juventude. E eu me lembro até hoje, Jesus batizou com o Espírito Santo no meio daquela mocidade. Estou falando da minha geração. Tem pregador, tem professor, tem mestre, tem gente nos Estados Unidos, e eu aqui, pastor presidente da minha geração, porque a irmã Marinha tomava dor de todo mundo. O ministério estava passando luta, o pastor estava gemendo, a irmã Marinha botava: vamos orar pelo pastor, o pastor está sofrendo, o pastor está passando. Irmão, não está se vendo mais isso. Eu estou aqui acompanhando, tem o irmão Heleno, que tem quase uns 40 anos de crente, e entre outros aqui, que sabe o que eu estou falando.
42 anos de crente, mais velho do que eu ainda, entre outros que deve ter aqui, que é mais antigo, entendeu? Acho que dessa aqui só o irmão Heleno mesmo. Entendeu? A oração é importante, irmão. Pelo amor de Deus, vamos despertar para orar. Você quer ver Jesus batizar com o Espírito Santo na sua congregação? Porque até em tempo de festa é difícil Jesus batizar com o Espírito Santo. Quer ver ele batizar? Coloca a igreja em oração lá por tempo indeterminado. Jesus vai salvar o pecador, vai batizar ele com o Espírito Santo e vai fazer dele um pregador, vai botar para trás aquele crente que tem 50 anos na igreja e está lá de braço cruzado sem fazer nada. Que é isso que a graça faz. Quer ver Deus fazer coisas tremendas? Se dedique à oração. Eu tocava num conjunto que quando a gente tocava, até os demônios se manifestavam e era expulso quando o conjunto tocava. Então sabe o que é isso? Muita oração. Não dá, você chega na igreja, irmão, dobre o joelho. A primeira coisa que você tem que fazer quando você chegar aqui ou na sua congregação é dobrar o joelho e só levantar quando o seu pastor levantar. Se ele não estiver sendo exemplo de oração, aí o senhor me fala que eu coloco outro de oração. Mas você tem que aprender a dobrar o joelho quando chegar no templo e só levantar quando o seu pastor levantar. Isso não é coisa do presente, isso é coisa de antigamente da Assembleia de Deus. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, ensina o povo. Ensina, irmão, exorta o povo lá na congregação. Se está de pé na hora da oração, olha, eu vou instituir aqui o culto da oração oficial nessa igreja, nesse campo. Fazer aquele culto, oração no primeiro período, que nem antigamente. Eu vou instituir na Assembleia de Deus, mas vou voltar só o culto de oração. Chega na igreja, dobra o joelho, depois canta 2 hinos da harpa, lê a palavra e volta para o joelho, só levanta quando der as 9 horas. Eu vou instituir como um culto oficial, porque a oração é importante. Você precisa orar todos os dias, você precisa aplicar isso na sua vida. A oração é importante. Sem oração, irmão, fica difícil. A oração é que mantém a nossa comunhão com Deus, junto com a vigilância e uma vida santificada. Amém, meus irmãos? Agora a gente vive numa geração de jovem que não gosta de orar. Bota essa mocidade para orar, José. Faz vigília com esse jovem. A gente precisa botar, porque hoje se trazer aquele cantor que trouxeram aqui um ano retrasado, o povo quer dançar, entendeu? É dança para cá, até os velhinhos começa também, tá entendendo? É sério. Agora, se for para orar, eu duvido, entendeu? Porque aquilo que trabalha com a carne tem facilidade de mexer com a gente, mas aquilo que trabalha no espírito é difícil. Tem que ter sacrifício, tem que ter dedicação, tem que mudar a mente. Então a igreja precisa viver mais em santificação, em busca. E olha que eu não estou dizendo que tem alguém que talvez tenha a sua vida. Para você eu não estou falando nada, só estou pedindo, continue. Mas tem muita gente, irmão, porque se fosse a maioria que tivesse em uma vida de oração, a gente estava vendo mais milagre nesse campo, a gente estava vendo Jesus salvar mais, nós estávamos vendo Jesus batizar mais com o Espírito Santo. Na último batismo aqui no mês de junho, nós oramos para Jesus batizar com o Espírito Santo. Por misericórdia, no pé desse altar, ele ainda batizou 10 com o Espírito Santo. E eu espero que essas pessoas ainda estejam falando em línguas, ainda quando sentir a presença de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos orar. Vamos orar em todo momento. Vamos buscar a presença de Deus, e o lugar mais propício à oração é estar aqui na igreja, é aqui no templo, é aqui buscando. Se eu não ver você orando aqui, fica difícil. Aí a gente começa a descobrir a crise que a igreja está vivendo de forma espiritual,
onde gente não vê a hora de terminar o culto, vem para a igreja, fica de boca calada, não sabe dar glória a Deus e nem aleluia, entendeu? Porque isso já é coisa do passado não. Adorar a Deus sempre será coisa do presente até as trombetas soar. Vem para a igreja, irmão, pensando em outras coisas, sendo que no culto meu pensamento tem que estar ligado ao trono da graça. Aí meu pensamento está ligado em outro lugar. Está fazendo o que aqui? E olha, hoje é culto de Santa Ceia. Eu quero o povo aqui, viu, irmãos? Hoje é culto de Santa Ceia. Eu quero o povo aqui. Olha aí, 9h30. Queridos irmãos, vamos louvar a Deus com os hinos da nossa harpa cristã. E vamos cantar com alegria. Vamos adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda a adoração, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. 77, meus irmãos. Vamos louvar a Deus com o hino de número 77. Guarda o contato. Vamos cantar. Guarda o contato. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Vamos cantar. Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato. Vocês têm que cantar na minha voz, na nota da minha voz. Vocês estão no Japão e eu estou no Brasil. É, sim, senhor. Vocês têm que achar o tom da minha voz. Vocês sabem, vocês são profissionais. É o conjunto mais afinado, mais abençoado que tem nesse Juazeiro, é o Ebenezer. É ou não é? Eu não estava no Japão, ele estava na China. Não vou nem exagerar que eu estava no Brasil, eles no Japão. É China porque é mais perto, é tudo na Ásia. Vamos procurar a nota que eu estou cantando. Vamos de novo? Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Agora sim. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar,
Abra sua Bíblia, a sua preciosa Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Só dá mais retorno para mim, irmãos, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 21. Glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim, meu coração alegre está, pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Vamos fazer uma leitura. Você só vai acompanhar. Eu vou ler o texto, você vai acompanhar na sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do verso 21, do versículo 21, que fala sobre a crucificação. E constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre, o de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-nos ao lugar do Gólgota, que traduz por lugar chamado Caveira. E deram a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passaram blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados e injuriavam. E chegado a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, e vejamos se virá Elias tirá-lo.
E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que ali clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas das mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também os seguiam. Os seguiam e os serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém? Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e bondoso Pai que estás no céu, nós queremos te agradecer por esta manhã tão maravilhosa, manhã de oportunidade de reunirmos na tua presença. Eu quero te louvar pela presença dos obreiros, dos irmãos e das irmãs que têm responsabilidade com este culto tão importante, Senhor. Deus, que o Senhor continue abençoando a cada um deles, de maneira especial, despertando a cada um deles, dar-nos uma manhã na tua presença, onde o teu Espírito tenha liberdade. Visita nesta manhã os enfermos, aqueles que mesmo enfermos vieram a este lugar. Deus, isso é ato de fé, de confiança, propósito de adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Seja conosco, Senhor, ó Deus, abençoando de maneira poderosa esta reunião, este culto de louvor ao teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Eu vou inverter a ordem do culto hoje. Queridos irmãos, esta palavra, ela fala da crucificação de Jesus, bem como Mateus e Lucas. Cada um traz algo que palavras que a gente analisa o sofrimento de Jesus. O sofrimento do meu Jesus, do teu Jesus, foi algo que é difícil alguém que não tenha sensibilidade espiritual compreender. Se alguém não tem sensibilidade, ele não tem como compreender, ele vai ler como se fosse uma história. Só que os fatos são verídicos e aconteceram. E para alegria minha e sua, e para alegria da humanidade, Jesus passou por todas estas coisas. Jesus sofreu mesmo. Jesus tinha muitos inimigos. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus disse para a sua mãe, no capítulo 2 do livro do Evangelho de João, quando Jesus ainda não tinha se manifestado para o mundo fazendo milagres, mulher, ainda não é chegada a minha hora. É óbvio que Jesus tinha um plano, um projeto de Deus para a humanidade, e que esse projeto incluía fazer grandes milagres, grandes manifestações. Até porque aquilo que o profeta Isaías profetizou, aquilo que os outros profetas falaram do Messias, e é notório saber, para quem ler as Escrituras, eu estou falando para quem lê, para quem medita, para quem examina,
porque certamente, às vezes a gente fala para um neófito, biblicamente falando, porque não tem costume de ler a Bíblia. E eu já disse que para conhecer Deus, para conhecer os seus mistérios, você tem que ler a Bíblia, passar a crer. Porque quando eu leio, medito, examino e medito, vai vir uma coisa em mim que é necessária para mim sobreviver, é a minha fé. Eu só vou continuar de pé se eu alimentar a minha fé. Qualquer um de vocês aqui só vai permanecer de pé se alimentar a fé, se fortalecer a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir, tem que meditar, tem que examinar. Então, meus queridos irmãos, Jesus tinha muitos inimigos. E o propósito, para cumprir o que os profetas disseram sobre Jesus, era necessário milagres acontecer. Jesus fez diversos milagres, milagres convencedores. Não é milagres de carochinha, milagres convencedores. Como, pastor? Ressuscitar os mortos, fazer um cego enxergar. Até porque a gente fala de um tempo de uma medicina remota, aonde não havia tecnologia. Eu estava lendo uma reportagem, eu fiquei com o coração partido, da Coreia do Norte. Eles usam a tecnologia da medicina dos dias atuais para pegar aqueles cidadãos que têm catarata e que não enxergam, e através da tecnologia, da medicina, tem um aparelhinho que você coloca e você volta a enxergar. Aí ele seleciona as pessoas certamente mais obedientes daquele país e pega ela, passa pelo processo. Eu vi lá centenas e passam pelo processo daquela maquininha, fica com, quem fez isso sabe, a cirurgia de catarata, e coloca o óculos escuro durante 15 dias, e depois de 15 dias eles tiram o tampão do olho, não era nem óculos, era o tampão, e aí eles voltam a enxergar, e eles se prostram diante do líder do país, e começam a louvar o líder do país, porque este é o costume comunista daquele país. Tudo de bom que acontece na Coreia do Norte, o louvor tem que ser dado ao seu presidente comunista. Aí eles saem da sala glorificando o presidente, louvando o presidente, prostrando diante de uma foto que ele tem, que eu não sei que tamanho é. Eles se prostram diante daquela foto e começam a rezar o homem vivo, porque ele trouxe, entendeu? É como se ele fosse um Deus naquele país, fazendo que os seus súditos, aleluia, receba a bênção que era impossível. Mas isso é obra da medicina. Naquele tempo não havia medicina como tem hoje. O cego era cego, o coxo era coxo. Eu estava vendo numa reportagem que aqueles paraplégicos que não mexem em nada, já inventaram uma máquina que pega da coluna as pernas e ele começa a andar com a máquina, a coisa de filme. E ele testa os movimentos para voltar. E aquele que estava fazendo um teste, certamente era um filho de algum bilionário, estava dizendo que voltou a sentir a sensação de andar depois de muitos anos deitado. A medicina dos dias de hoje consegue arrumar, solucionar muitos problemas, só não a morte. A morte não tem jeito. E ainda há um movimento de cientistas que guardam os corpos a pedido da família
e fica guardado, congelado, porque eles crerem que um dia a medicina descobrirá, aleluia, a ressurreição dos mortos. E as famílias bilionárias que acreditam na medicina ou na ciência, guardam os corpos congelados. Tem um lugar no Canadá que lá está cheio de corpos armazenados, esperando um dia que a medicina ou a ciência descobrirá quando a pessoa voltará a ter vida. Mas eles não entendem uma coisa: ressurreição, aleluia, só Jesus pode fazer. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, você viverá. E a ressurreição só cabe a quem é crente, para quem é salvo. Quantos cultos fúnebres nós já fizemos, dos nossos irmãos que partiram para a eternidade, irmãos, mas nós fazemos na certeza que ele morreu salvo em Cristo, aleluia. O privilégio, quando as trombetas soar, não vai ser você que está vivo, mas vai ser daqueles que foram sepultados, seja qual centenas de anos eles foram sepultados, sejam os primeiros mártires que foram sepultados. Quando a trombeta soar, e quando eu ceio, a Bíblia diz que eu anuncio a morte do Senhor até que ele venha. Então eu entendo o seguinte: quando eu ceio, eu estou dizendo: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Até o primeiro mártir, aleluia, quando as trombetas soar, as terras vão ter que dar os seus mortos, os mares vai ter que dar os seus mortos, aleluia. Aqueles que sumiram no meio do mundo, da terra, aleluia, todos serão devolvidos para a glória do Deus que fez os céus e a terra. E não me pergunte como os leões devolverão os corpos que eles comeram nas arenas de Roma, que eu não sei te explicar, mas uma coisa eu sei: se a Bíblia está dizendo que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, eles surgirão para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Meus irmãos, Jesus tinha muitos inimigos, e quando se foi feito notório os seus grandes milagres, é isso que às vezes a gente fica pensando: meu Deus, como o eu, o poder que o ser humano adquire nesse mundo, sabe persuadir a sua mente. Tomemos cuidado com o poder. Preste bem atenção que esta palavra está vindo do trono da graça, irmão. Eu recebi ela para vocês aqui nesta manhã. Como o poder que o homem recebe persuadiz a sua vida. Vejamos Caifás, o sumo sacerdote. Vejamos todos que estavam em redor deles. Todos que estavam em redor deles, crendo no mesmo propósito: olha, vamos exterminar esse Jesus, porque ele faz coisas impressionantes. Ele faz coisas impressionantes. Ele ressuscita os mortos. Ele fez o coxo andar, o cego enxergar. Isso foi tornando notório na Galileia, na Judéia, em Jerusalém, onde Jesus passava. E a fama atrai multidões. A fama atrai multidões. Onde tem fama, tem multidão. Onde tem alguém famoso, tem multidão. Até na igreja, que deveria ser errado. Quando tem um grande pregador, o povo vem. Quando vem o pregador do anonimato, ninguém aparece.
Mas o pregador do anonimato, Deus usa, Deus cura, Ele tem palavra, Ele tem unção. O pregador da fama, nós não vemos a graça, vemos o conteúdo, o conhecimento, mas a graça e a presença já sumiu e todo mundo sente. Mas pelo nome glorificam, adoram a Deus. Não sei se é o homem ou se é a Deus. Entendeu? A fama, ela atrai multidões. Quer ver? Traga um cantor famoso aqui. E é claro, toda vez que traz, até a galeria enche. Até os crentes deste campo que não costumam vir à Santa Ceia ou a qualquer outro culto importante, ele aparece na igreja. Até aquele que está desviado, ele aparece na igreja, porque o cantor famoso chegou. A fama atrai multidão. Na época de Jesus não é diferente, irmão. Na época de Jesus, Jesus se tornou famoso não porque ele queria, porque muitos milagres ele dizia, vai lá e não diga nada a ninguém, porque Jesus não queria fama, Jesus tinha um propósito, e o propósito de Jesus não era ficar famoso. O propósito de Jesus não era ficar famoso, nunca foi. Por isso que muitas vezes ele curou, não diga nada a ninguém, não diga nada a ninguém, porque o propósito não era esse. O propósito era conscientizar sobre o projeto salvífico. Era esse. Fazer o povo entender que Adão pecou no Éden e alguém teria que vir fazer o papel contrário de Adão. Olha, meus irmãos, Jesus ficou famoso, foi inevitável. Como é que alguém faz o morto ressuscitar? Como é que alguém faz o coxo andar, o cego enxergar, o leproso ser curado e não ser alguém em evidência aonde ele está? Não tem como. Jesus chega em Gadara e vai enfrentar uma legião de demônio dentro de um camarada que morava dentro do cemitério, que todo mundo passava correndo de medo. E Jesus vai para lá, os demônios que estavam nele se prostraram quando Jesus chegou. O que deves fazer aqui? Me deixa sossegado, porque ele sabia que o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o que tem poder na terra e no céu, aleluia, estava presente. Ele se prostrou. Jesus expulsou o demônio do camarada. Os demônios pediram autorização. Olha, nós precisamos de corpos para ficar. Permite pelo menos ficar onde está aquela legião de porcos que está ali. Jesus autorizou. Os demônios foram para lá, porque o inferno é tão terrível que nem os demônios querem ir para o inferno. O inferno é um lugar tão terrível que nem os próprios demônios querem ficar no inferno, mas procuraram até os corpos dos porcos para ficar pedindo para Jesus. Jesus, então vai! Mas esse homem aqui é meu, eu já comprei ele, aleluia, eu já comprei e já resgatei ele. E os donos dos porcos presenciaram tudo. Ficaram com medo de Jesus. O vez de ficar com medo do endemoniado gadareno, não. Chamaram Jesus, olha, a gente queria que o senhor se retirasse de Gadara, porque nós tivemos prejuízos aqui de muito dinheiro, e a gente viu o que o senhor fez. O senhor é um homem que assusta. Vai ver que eles disseram, não está escrito, eu que estou fazendo aqui uma... E aí Jesus foi, mas deixou o ex-endemoniado. Jesus chamou a atenção ou não? De toda a cidade de Gadara, Jesus chamou a atenção. O feito de Jesus chamou a atenção de todos daquela cidade.
É claro que todos os moradores de Gadara ficaram sabendo: rapaz, o tal de Jesus de Nazaré passou por aqui, e aquele camarada lá, que era assustador, tinha cara de bicho, esse camarada foi liberto, uma coisa aconteceu, e ele agora está vestido, bonito, cheiroso, falando bem, e agora falando do que aconteceu na sua vida. É tanto que a Bíblia diz que Jesus não permitiu ele seguir Jesus, mas ele deu uma missão para que ele testemunhasse em Gadara o que Jesus fizera. Jesus era conhecido em todas as partes onde ele colocou a planta dos seus pés. A fama, ela atrai. Mas, meus queridos irmãos, olha, quanto mais grande você quiser ser, isso é um problema seu. Alguém olha para mim e diz assim, porque tem essas questões de vaidades humanas. Você é pastor do maior templo da Bahia, do Ministério de Madureira. Você é um grande pastor. Um dia um pastor disse assim para mim, disse: pastor Wagner, eu falei, rapaz, grande pastor, o senhor é um pastorzão, o senhor é um homem assim e tal. Eu disse: irmão, eu disse para esse pastor: pastor, pare, eu sou o mais pequeno da casa do meu pai. A responsabilidade que tenho não me dá direito de me chamar de grande. Só a responsabilidade que é grande. Eu sou pequeno porque grande é o meu Deus que me proporcionou estar onde eu estou. Eu disse desse jeito. Ah não, mas o senhor pensa assim, mas todo mundo no estado da Bahia tem o senhor como um grande pastor. Eu falei: o grande pastor é o sumo pastor, é o pastor do Salmo 23. Grande é Deus. E eu falo isso aqui não é para me exaltar, não é porque eu sou assim mesmo. Deus pode me dar um campo 10 vezes maior do que Juazeiro, você sempre vai me ver desse jeito, falando desse jeito, porque eu também não falo tão certo, eu erro no português, está entendendo? E não tenho um problema com isso. Eu tenho um problema e tenho responsabilidade com aquilo que Deus me entregou. Agora, do jeito que eu sou, eu sempre vou continuar sendo. Não sou perfeito, tenho meus defeitos. Minha esposa conhece muito bem os meus defeitos. Mas uma coisa eu te digo: eu sou crente. Eu tenho um compromisso com Deus e quero ir para o céu. E aquilo que eu quero para mim, eu quero para você. Então quem quer ser grande, toma cuidado. Porque quanto mais grande você será, maior vai ser a queda. Porque só existe um grande que nunca cai. É o que está sentado no trono de glória. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é soberano e Ele nunca vai cair. Lúcifer um dia quis ter gracinha com Ele. Você conhece a história. Lúcifer quis ter gracinha, né? E foi expulso com a terceira parte. Ele é grande, foi o que Isaías viu. Eu vi um alto e sublime trono, e vi querubins, um que tinha 6 asas, 2 nos pés, 2 nos rostos e 2 nas costas. Ele viu a glória, ele viu, teve privilégio de ver. Um homem terrestre vê a glória de Deus, Deus sentado no trono. O segundo homem, aleluia, foi Estevão, que na hora da morte viu Jesus à destra de Deus. Ei, irmão, Deus é grande, Ele está no trono e nunca vai descer. Ele está lá, de lá Ele dá ordem, de lá Ele comanda, de lá Ele manda, de lá Ele manda ressuscitar, de lá Ele manda matar, de lá Ele manda levantar, de lá Ele manda bater, de lá Ele sopra o nome, e de lá Ele enterra o nome, porque Ele é grande, é poderoso. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração, somente a Ele que é digno. Jesus foi famoso não porque queria. Jesus se tornou famoso porque era inevitável. Ele tinha que exercer. Imagine só, o ministério de Jesus foram 3 anos. 3 anos, 3 anos e meio. Me ajuda aí os teólogos. 3 anos. 3 anos. O ministério de Jesus foi 3 anos. Agora imagine você, se Jesus, quando aos 12 anos no templo, que chamou a atenção
dos escribas, dos que estavam lá. Imagine se o ministério de Jesus tivesse começado nos 12 anos de idade. O que Jesus não tinha feito. Jesus morreu aos seus 33 anos. O que significa que ele começou o seu ministério, ele tinha 30 anos. Mas imagine se ele começasse com os 12 anos, quando aqueles dos templos descobriu: que menino é esse? Da onde vem tanta sabedoria e conhecimento da Torá, das leis de Deus? Imagine se ele começasse o ministério ali. Se em 3 anos Jesus fez uma revolução em Samaria, na Judéia, em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas, em 3 anos, Jesus deixou os poderosos desesperados, os poderosos que querem poder, que querem destaques. Porque quem procurou a morte de Jesus não foi os pequenos queriam ele perto, queria ele todos os dias, queria estar ouvindo seus conselhos e suas palavras. Os pequenos queriam estar todo momento com eles. Mas os grandes não, os grandes queriam ver a sua morte, o seu desaparecimento, queria que o seu nome apagasse da história. Era o que os grandes queriam, era o que os grandes políticos queriam, era o que os grandes da sinagoga queriam, era que ele desaparecesse do mapa. Para quê? Para prevalecer a religiosidade, a tradição. Quantos valores invertidos nós temos na igreja? Quantos? E ultimamente Deus está me dando tanta revelação, e eu estou falando, porque Deus está mandando falar. Deus está mandando falar. Tem gente que prefere viver na religiosidade do que se entregar verdadeiramente a Deus. Ele vive nos dogmas, ele vive nos costumes da santidade exagerada. Deus quer que você seja santo, não santíssimo. Santíssimo é Ele. Mas tem gente que vira, não é santo, é santíssimo. E que se fosse santíssimo mesmo, ele não estaria mais nem aqui. Ele seria transladado como foi Enoque, como foi Elias. Então não é santíssimo, é religiosidade. Religiosidade, vamos parar com isso, irmão. Está na hora de orar mais, está na hora de consagrar mais, está na hora de vir para a igreja mais, está na hora de ler mais a Bíblia, está na hora de entregar o coração contrito e aquebrantado, da qual Deus pode fazer coisa grande na sua vida espiritual. Está na hora dessas coisas. Porque tem igreja, tomara que aqui não aconteça isso, porque se acontecer eu chamo no gabinete para conversar. Tem igreja que chama assim: ei, você sabe que aqui nós guardamos a doutrina, e a doutrina aqui é uma coisa muito importante, porque a doutrina vai nos levar para o céu. Ele nem sabe o que é doutrina, porque ele não ficou na igreja para aprender o que é doutrina e usos e costumes. A doutrina é universal, a doutrina é a palavra de Deus, é os ensinamentos. Uso e costume é coisa que nós extraímos da Bíblia para o bem-estar da santificação da igreja. Então, definir as duas coisas. Agora, eu não estou dizendo aqui para você andar de qualquer maneira, viu? Como as Jezabels do mundo. Não estou mandando você fazer isso, não entendo o que eu estou falando. Irmãos, quem tem santificação no coração resplandece no seu corpo. Se a santificação está no coração, ela vai sobressair em todo o seu corpo. Agora, se não tiver, ela vai revelar quem é você, o desejo do seu coração. Não tem umas mulheres que andam toda pintada, toda piticada. É o que está no coração dela. É o que está no coração dela. Agora, eu vou tirar isso dela? Eu não.
Eu não fui chamado para isso. Não, eu fui chamado para ensinar a ser uma mulher prudente, que ela possa ser poldada, que ela possa ter caráter cristão, ensinar. Agora a forma que vai, faz como você quer. Olha aqui essa coisa linda de Deus aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui. Linda. Vê se eu ando de qualquer maneira por aí. Vê se você vê o pastor Wagner de qualquer jeito por aí. Vê se o meu nome está escandalizado por aí. Vê se o meu nome está na internet escandalizando a igreja. Vê se o meu nome está por aí dizendo que eu pago e não compro, compro e não pago. Veja. Porque eu zelo pelo meu nome e principalmente pelo nome de Cristo. E eu tenho um testemunho para dar para um rebanho que Deus me deu. E o meu exemplo e o exemplo seu é eu e a minha esposa. Nós somos exemplos da igreja. Agora, meus queridos irmãos, a fama, ela mexe com a cabeça das pessoas. Ela mexe, ela transforma. Tem gente que não sabe administrar a fama, ele fica desesperado. Veja bem, o sumo sacerdote no tempo de Jesus ficou desesperado. Ficou desesperado. Então ele procurou a morte de Jesus. O governador e o prefeito de Jerusalém ficou desesperado, porque viu a fama de Jesus em todos os lugares. Em alguns surgiram temor, já estou terminando. Em outros, desespero. Em outros, o desejo de matá-lo. Jesus soube administrar a fama que ele não buscou, mas foi notório, porque o que ele fazia não tinha como. Não tinha como. Assim como aqueles que ele usaram, que ele usou de maneira tremenda. Porque é notório que depois da morte de Jesus, Jesus começou a usar quem? Os seus discípulos. Os seus discípulos. Agora, veja a humildade de Jesus. Veja a humildade de Jesus. Saiu do trono de glória. Onde está aquela passagem que fala que ele saiu do trono de glória? Procura para mim aí. Não, que ele saiu. Filipenses 2. Procura aí que você vai ler. Olha a humildade de Jesus, que se submeteu a ser um de nós. Eu quero que você preste atenção nisso, que isso é muito importante. Tem crente que não sabe raciocinar sobre isso. Ele saiu da sua glória e veio para esta terra com propósito. Quem achou? Vem aqui com a Bíblia, que você vai ler. A partir do versículo 5, Filipenses 2. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido em qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha a humildade de Jesus. Sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas desceu a esse mundo. Por quê? Para sentir as mesmas paixões. Ei, você sente dor? Quem sente dor aqui, levanta a mão. Porque se tiver um santo de Deus que não sente dor, você não é carne, você é anjo. E eu sei que tem anjo aqui, mas ele está invisível, não dá para ver ele.
Tem gente que tem a visão de ver o anjo. Eu não estou vendo, mas eu sei que tem anjo aqui. E tem um anjo que é o pastor. Eu sou um anjo. A Bíblia diz que eu sou um anjo. Foi isso que Jesus disse aos anjos das igrejas da Ásia. Eu sou um anjo. Mas anjos celestiais estão aqui. Então, se você não sente dor, então você deve ser algum anjo que está aqui entre nós. Mas é óbvio que todo ser humano sente dor. As paixões. Quem sente fome, levanta a mão. Quem sente sede, levanta a mão. Quem é tentado, levanta a mão. Porque se não tiver ninguém tentado aqui também, então o Satanás te deixou, ele não te atenta não, né? Satanás não te atenta não. Nós somos tentados pelo diabo, somos tentados pela nossa própria carne. Somos tentados pela nossa própria carne. Eu vi um pastor em uma escola bíblica de obreiros, com 78 anos de idade, 78 anos já estava viúvo. E na aula, dando aula para pastores, ele disse: meus irmãos, ainda com 78 anos de idade, a minha carne treme por falta da minha companheira. E você já sabe do que ele está dizendo. 78 anos, que poderia estar, entendeu? Aposentado, e não estava aposentado. Não estava aposentado. 78 anos. Mas ele teve coragem de passar isso como exemplo para os pastores ficar, porque tem pastor que tem a sua companheira, mas despreza. Tem obreiro que tem a sua companheira, mas quer prezar a companheira do outro. O sangue de Jesus tem poder. A tentação do Satanás. Então todos nós temos os nossos defeitos. Eu só não posso fazer ele valer na minha vida. Eu tenho que expulsá-los em nome de Jesus. Jesus sentiu tudo, irmão. Jesus sentiu sede, fome, porque ele era carne. Ele era 100% homem, 100% Deus. 100% Deus, porque não era obra de homem, era obra do Espírito Santo no ventre de Maria. 100% homem, porque nasceu de uma mulher. 100% homem, 100% Deus. Você acha que a natureza, olha a revelação que Deus. Você acha que a natureza humana não queria reinar em Jesus? Porque ele era 100% homem também. Só que a natureza, 100% Deus, ele fortalecia, combatia a carne. Paulo disse que nós temos uma briga entre o espírito e a carne. Uma briga entre o espírito e a carne. A carne quer levar você para fazer as coisas da carne, os deleitos da carne, do pecado. O Espírito não quer fazer você, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai para a igreja. O Espírito trabalha, mas a carne não. Ixi, olha para fulano, cobiça fulano, deseja fulano. É a carne que faz isso. Mas o Espírito não, vai ler a Bíblia, vai orar. E aí eu pergunto, Jesus venceu porque ele tinha sua parte espiritual também. Quando ele foi tentado lá, depois do seu batismo no deserto, a Bíblia diz que ele foi levado para ser tentado. Estava dentro do projeto ele ser tentado, estava dentro dos planos ele ser tentado. Agora eu pergunto para você, será que ele não sentiu fome, como o diabo disse para ele: transforma essas pedras em pão, porque tu és poderoso, tu és o Filho de Deus? Você acha, depois de 40 dias com fome, será que ele não foi tentado? Foi tentado, irmão. A única questão é que ele resistiu à tentação. Irmãos, a Bíblia fala de homens extraordinários. Homens extraordinários. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de homens extraordinários. Olha, Abraão foi um grande homem. É considerado o pai da fé. Nosso pai na fé, Abraão. Davi foi um grande rei. Josué foi um grande líder. Não, a Bíblia
nos dá aqui respaldo de grandes homens. Quando você lê a Bíblia aos Hebreus, onde fala da galeria dos fiéis da fé, do capítulo 11, que mesmo sem ver a terra, sem pisá-la, mas eles creram. Está falando de grandes homens, homens que venceram porque acreditaram, creram em Deus, foram fiéis, grandes homens, mas todos eles tiveram os seus pecados, os seus erros. O único homem perfeito nesta terra foi Jesus. Nele não se encontra pecado, não se encontra dolo.